Ora, se não é seu youtuber CLT favorito, Dom Bruno, dessa vez a gente tem aqui religiões que não existem mais. Se tem uma coisa que ainda é bastante discutida na atualidade, é religião. Não é de hoje que esse assunto tem sido bastante contraditório. That's Porém, okay. neste vídeo nós não vamos discutir ou tentar provar nada. Acontece que há muito tempo, essa ideia de religião existe, e muitas delas, junto com os povos que a seguiam, simplesmente desapareceram nos dias atuais, e agora são somente uma lembrança histórica. É isso que eu quero apresentar para vocês hoje. Vamos explorar algumas religiões que não existem mais. Eu sou o Zod, seu apresentador, e sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a Zodíaco. Dá uma moral pro canal, inclusive, se inscreva no canal, a gente tá reagindo. Quer ver o vídeo completo? Entra no canal do YouTube do Zodíaco, aqui a gente só vê partes do vídeo e dá uma acelerada, fechou? O cara gosta de semideus, hein? Ó, gostei, hein? Gostei da intro. Uma das coisas que eu tenho visto bastante recentemente na internet é coisas relacionadas ao gnosticismo. E a primeira crença que nós vamos abordar surgiu pouco tempo depois da ideia gnóstica começar a perder força. Ela é conhecida como maniqueísmo. Ok. O maniqueísmo foi uma religião e também uma filosofia dualista, que foi fundada no século III pelo profeta persa Mani, que também era conhecido como Maniqueu. Essa doutrina tinha uma visão muito radical do universo. Toda a existência seria um resultado do conflito eterno entre duas forças absolutas e opostas, a luz e as trevas, e o bem e o mal. Diferente de outras correntes religiosas daquela época, o maniqueísmo enxergava a matéria como algo essencialmente corrupto, enquanto o espírito representava a pureza aprisionada dentro do mundo físico. A religião surgiu em um período de intensa transformação espiritual no Oriente Médio. Enquanto antigas correntes gnósticas começavam a perder força, como eu disse, naquela região do Mediterrâneo, o maniqueu desenvolveu uma doutrina na região da Babilônia e também da Pérsia, misturando elementos de várias tradições religiosas. O maniqueísmo absorveu conceitos do zoroatrismo, do budismo, hinduísmo, do judaísmo e até daquele cristianismo primitivo, criando um sistema religioso profundamente sincrético e universalista. Para ele, as figuras como Zoroastro, Buda e Jesus não eram rivais espirituais, mas mensageiros parciais de uma mesma verdade divina. Ele acreditava ter recebido uma revelação superior, destinada a completar e purificar os ensinamentos anteriores. Dentro dessa visão, o maniqueu se apresentava como um último grande profeta, aquele que finalmente revelaria a origem do sofrimento humano e o caminho para libertar a luz aprisionada na matéria. Segundo a cosmologia maniqueísta, o universo nasceu do choque entre dois reinos eternos, o reino da luz e o reino das trevas. A partir dessa mistura, surgiu o mundo material, considerado imperfeito, a religião, culturais e religiosos, mostrando como a ideia de um conflito permanente entre luz e trevas permanece enraizada no imaginário humano. O Império Romano, como todos nós sabemos, foram uma das sociedades mais importantes e curiosas do mundo, e todos nós também sabemos que eles compartilhavam as crenças com os gregos, gerando a mitologia greco-romana. Porém, existia uma outra religião dos romanos um tanto curiosa, que era conhecida como mitraísmo. O mitraísmo foi uma das religiões de mistério mais influentes do Império Romano, e ela era centrada na figura do deus Mitra, que provavelmente tenha sido inspirada em antigas tradições persas ligadas ao deus Mitra do zoroatrismo. Esse culto romano desenvolveu características próprias e acabou se tornando uma religião bastante distinta. Era envolta em vários símbolos secretos, rituais iniciáticos e uma forte atmosfera. Começou a criar uma disputa silenciosa entre essas duas religiões. Ambas ofereciam rituais de iniciação, refeições sagradas e promessas de salvação espiritual, o que fez muitos autores posteriores enxergarem o mitraísmo como um dos grandes rivais do cristianismo primitivo. Com a cristianização do Império no século IV, o culto de Mitra começou a desaparecer gradualmente. Aqueles mitreus foram abandonados, destruídos e transformados em igrejas cristãs. Ainda assim, vários vestígios dessa religião sobreviveu por algum tempo em regiões mais isoladas. Hoje, o mitraísmo continua cercado de mistério, justamente porque quase nenhum texto escrito pelos próprios adeptos chegou até o presente. Na Bíblia, é muito citado a cidade de Canaã e os seus habitantes. Os cananeus são um dos povos mais antigos do mundo. Segundo a própria Bíblia, eles teriam sido um dos povos que foram expulsos pelos israelitas depois do Êxodo, e a sua religião é uma das mais curiosas. Nós vamos explorar ela agora. A religião cananeia foi um dos sistemas religiosos que permaneceu envolto em mistério, e era conhecida apenas através de referências fragmentadas em textos da Bíblia, ou em relatos das civilizações vizinhas. Porém, isso começou a mudar em 1928, quando várias escavações arqueológicas na antiga civilização do Mar Caótico, e também Mot, associado à morte, à seca e também à esterilidade. Essas narrativas não eram apenas religiosas, mas explicações simbólicas sobre o funcionamento do mundo para os cananeus. A vitória temporária de Baal sobre Mot, que era associado à morte, refletia o retorno das chuvas após períodos de seca, enquanto os confrontos contra o mar representavam... Eles tinham muito isso ligado, cara. De tipo, estações do ano, tipo, quando é mais produtivo, quando é menos produtivo, a questão de estação de seca, tudo isso.
a luta entre a ordem e o caos. Dessa forma, os mitos cananeus funcionavam como uma tentativa de compreender fenômenos naturais que controlavam diretamente a vida humana. Nesse panteão, as deusas também possuíam uma grande importância dentro da religião cananeia. Tinha Anat, que era frequentemente associada à guerra e à violência, em tábuas de argila e ruínas espalhadas por antigas cidades hititas. Grande parte do que se sabe atualmente foi encontrada em Hattusa, a antiga capital do Império Hitita. Entre os arquivos que sobreviveram, não existem escrituras sagradas organizadas, livros teológicos ou textos devocionais comparáveis ao de outras civilizações antigas. O que restou foram registros burocráticos apenas, relatórios de sacerdotes, documentos administrativos dos templos, descrições de festivais religiosos e também consultas feitas pelos adivinhos. Muitos desses textos permaneciam ao treinamento dos escribas da corte e sobreviveram apenas porque estavam armazenados antes da destruição final das cidades hititas. A reconstrução dessa mitologia dependeu quase inteiramente da arqueologia e da interpretação moderna. Vários pesquisadores analisam inscrições em pedras, esculturas, símbolos da cidade de Arina, onde se faziam os cultos para a deusa do sol que possuía o mesmo nome, embora a localização exata da cidade ainda seja debatida pelos... Guys, vamos lá. Se você não tem muito onde recorrer, na época, por exemplo, eles, como eu falei, eles eram muito ligados às estações do ano, questão do deus sol, deus lua, enfim... porque eles tinham uma certa resposta naquilo. Então, eles adoravam esses deuses, tinham essas questões de cultuar aqueles deuses por coisas que aconteciam com eles ali, entende? Então, era muito ligado a isso. Questão, por exemplo, dos índios, da nossa questão da América do Sul, América Latina, enfim, é muito ligado a isso, envolto isso. Para arqueólogos, a sua importância religiosa é incontestável. Para os hititas, os deuses não existiam apenas em histórias distantes ou templos isolados. Eles estavam presentes nas montanhas, nas tempestades, nas pedras sagradas e em cada aspecto da vida cotidiana, formando uma visão de mundo onde a natureza, o poder e a espiritualidade eram inseparáveis. Justo. Vamos falar agora dos etruscos, um povo antigo que vivia na região itálica. Assim como a maioria dos povos antigos, eles também tinham uma religião própria. A religião dos etruscos nasceu na antiga região da Etrúria, que ficava no centro da Itália, por volta do século 8 a.C. Era uma crença profundamente ligada à natureza, aos sinais do mundo e também à ideia de que os deuses se manifestavam em todos os fenômenos da existência. Para esse povo, nada acontecia por acaso. Tempestades, eclipses, relâmpagos, até o voo dos pássaros ou até marcas encontradas em órgãos de animais sacrificados eram vistos como mensagens divinas. Diferente de outras culturas mediterrâneas que eram mais voltadas para narrativas heróicas, os etruscos enxergavam a religião como uma força absoluta que governava o destino humano de maneira inevitável. A origem desse povo permanece cercada de mistério até hoje. Os próprios etruscos se chamavam Racena, enquanto gregos e romanos os conheciam por outros nomes. A sua língua não pertencia ao grupo indo-europeu, o que levantou inúmeras teorias sobre as suas origens. Alguns estudiosos antigos acreditavam que eles vieram da Anatólia, outros defendiam ligações com os povos do Mar Egeu ou até com os troianos. Apesar das dúvidas, existe um consenso de que a civilização etrusca se desenvolveu sob a cultura vilanova, absorvendo influências orientais, gregas, interpretavam o voo das aves e examinavam o fígado dos animais sacrificados para compreender a vontade divina. O cosmos era visto como um sistema perfeitamente organizado, dividido em regiões celestes ocupadas por diferentes deuses. Os etruscos acreditavam que o céu possuía 16 setores sagrados, cada um associado a determinadas forças espirituais. Essa visão influenciava até mesmo o planejamento urbano. As cidades, os templos, as muralhas e as ruas eram construídas segundo orientações ritualísticas, alinhadas aos pontos cardeais e aos movimentos celestes. Eles também possuíam uma forte ligação com o mundo dos mortos. Suas necrópolis, repletas de tumbas ornamentadas, revelavam uma sociedade obcecada pela continuidade da vida após a morte. Vários demônios, criaturas híbridas... Essa questão de religião sempre teve essa questão, né, de tipo vida pós-morte. Tem religiões que acreditam nisso, tem religiões que não acreditam nisso. Acompanhavam os falecidos nas pinturas funerárias. As figuras como Charon, semelhante ao barqueiro Caronte da mitologia grega, e Vant, uma entidade feminina alada ligada ao além, apareciam constantemente nessas representações. Diferente da visão heróica da morte presente nas outras culturas, o submundo etrusco era cercado de mistério, regras e entidades aterradoras que simbolizavam o poder inevitável do destino. Com a expansão de Roma, os etruscos foram gradualmente assimilados, mas a sua influência jamais desapareceu completamente. Os próprios romanos herdaram as suas práticas religiosas, os rituais de adivinhação, os símbolos políticos e diversos elementos espirituais vindos da Etrúria. Porém, aos poucos, a língua e os monumentos gigantescos, estelas, figuras de jade e pinturas em cavernas se tornaram peças fundamentais para tentar compreender a sua espiritualidade. Essa reconstrução, porém, ainda está longe de ser definitiva. Muitos dos seres sobrenaturais identificados pelos pesquisadores permanecem envoltos em incerteza, como se a religião olmeca sobrevivesse apenas através de símbolos fragmentados que se espalharam pelo tempo. Entre os seres sobrenaturais mais importantes dessa religião está o chamado dragão olmeca. Ele era representado com sobrancelhas flamejantes, uma língua bifurcada e traços reptilianos, e parece estar ligado à terra, às cavernas e também às forças primordiais do mundo. Outro elemento recorrente é a cabeça fendida, frequentemente associado ao deus do milho. Em algumas esculturas, várias plantas brotam dessa abertura no topo da cabeça, simbolizando fertilidade, renovação e talvez o próprio nascimento da agricultura. Para esse povo, o milho não era apenas um alimento comum, ele era um elemento sagrado, ligado à sobrevivência e à ordem cósmica. A religião olmeca também possui uma forte... Guys, vamos lá.
vamos definir aqui que entre dois, politeísta e monoteísta. Politeísta acredita que tem a crença de vários deuses, e que nem eu falei, geralmente está ligado a coisas, catástrofes, questões naturais do ser humano, necessidades humanas. E monoteísta acredita em um deus, tá ligado? Então, tipo, é basicamente isso a questão de religião. Se você quer se afundar mais nisso e procurar, por exemplo, especificamente uma religião, aí você vai especificamente naquela. Basicamente, tudo que tá falando aqui é isso. De relação entendeu? com a natureza e com os ciclos cósmicos. Antigamente era muito alinhado a isso. Os rios e os animais eram vistos como manifestações do sagrado. Em várias culturas mesoamericanas posteriores, as cavernas eram consideradas portais para o submundo e locais de origem da humanidade. E vários pesquisadores acreditam que essa ideia já existia entre os povos olmecas. Mesmo depois do desaparecimento dos grandes centros, a sua influência continuou muito viva. A ideia de uma continuidade religiosa entre essas culturas se tornou uma das hipóteses mais importantes da arqueologia mesoamericana. Embora ainda existam bastante debates sobre até onde vai essa influência, uma coisa realizar uns cultos um tanto estranhos. Os mistérios de Dionísio estavam entre os cultos mais enigmáticos e perturbadores da Grécia Antiga, diferente das práticas religiosas tradicionais que... Guys, é isso. Quer ver o canal do Zodíaco? Se inscreva no canal dele. Fala que você veio por mim, beleza? E tchau, fui, falou!